Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta. Vamos falar hoje sobre as variáveis estáticas e os métodos estáticos, para que serve e quando a gente deve usar. Bom, você deve usar os estáticos. Na verdade, o que são? Os estáticos são variáveis e métodos da própria classe. Eles não pertencem aos objetos daquela classe, ou seja, você não precisa instanciar os objetos daquela classe para poder usar os métodos e as variáveis estáticas. Vamos para um exemplo aqui. A gente quer fazer um arquivo que contenha todas as variáveis que a gente vai usar durante o nosso sistema várias vezes. Isso aqui é bastante utilizado para variáveis do sistema, nome do software, tamanho padrão da janela, caminho padrão de alguma coisa, de algum arquivo. Aí a gente costuma usar uma classe que contenha esses valores estáticos. Mas vamos do começo. Vou criar aqui uma variável estática chamada nome software e vou chamar uma outra aqui que é não estática, que vai chamar versão do software. Isso aqui só para a gente ver a diferença, tá? Aqui está public, mas vocês já aprenderam a orientação objeto, sabe que isso aqui não é muito recomendado. Nas estáticas, geralmente a gente usa public static mesmo, porque a gente não vai alterar os valores dela, a gente vai criá-la como constante e tal. Mas vamos por aqui para o nosso exemplo. Eu vou aqui no nosso main e vou fazer duas formas diferentes para a gente ver quando uma existe e quando outra não existe. Se eu instanciar aqui a nossa classe lá sistema, vou criar aqui um objeto dela. Opa. Aqui, dessa maneira, eu só tenho acesso à variável descrição, versão do software, porque ela é não estática. Aqui, ó, ela não é estática. Então, aqui no objeto da classe sistema, ou seja, na instância da classe sistema, eu só tenho o que está como sendo variável de classe aqui. Ok? Essa daqui de cima, a public static, é referente à classe. E essa daqui é referente às instâncias dessa classe, ou seja, os objetos. E elas são conhecidas como variáveis de instância, porque elas ficam dentro da classe, mas são do objeto. Você tem que instanciar ela para poder utilizá-la. E para que a gente vai criar estática então? É só criar a instância da classe e tal. Você não ficar criando vários objetos, instanciando sempre o objeto para poder acessar alguma variável, algum método dela. E também porque quando você coloca estático, ela é referência à classe. Então todos os objetos vão compartilhar esse mesmo valor aqui para nome do software. Entenderam? Por exemplo, eu crio 3 objetos sistema lá, instancio 3 objetos sistemas com algumas propriedades diferentes. Essa propriedade aqui, string, nome do software, ela vai ser sempre a mesma para todas as classes sistema. Você pode alterar ela, que ela vai alterar para todos os objetos. Quer dizer, para os objetos não, porque ela é de classe. Ela vai ser alterada em todas as classes do tipo sistema. É como se fosse um compartilhamento de variáveis. Ela está sempre disponível. Você tem que pensar assim, ela vai estar sempre disponível. E como que eu acesso ela? Diretamente pela classe. Vocês viram aqui que pelo objeto eu não tenho acesso a ela. Vou rodar aqui tudo. Beleza, não tenho acesso a ela. O contrário também é verdadeiro. Eu vou usar aqui a classe sistema. Opa. A classe sistema. Vejam que eu só vou ter acesso ao nome do software. O nome do software é a nossa classe. É a nossa variável estática. Ele não me dá acesso às instâncias aqui, as variáveis de instância, somente as de classe. Então vamos lá. Entendi, beleza. Essa é uma variável que pertence à classe e não aos objetos. Ela está sempre disponível. Eu não preciso instanciar a classe para poder usá-la, beleza. Mas para que eu vou utilizar isso? A gente pode usar aqui, primeiro, para fazer um arquivo de configurações com algum caminho padrão que você tenha de alguma imagem, alguma coisa assim. Você pode usar para nome do sistema, versão, tamanho padrão das janelas, sei lá, uma mensagem de bem-vindo. Vamos fazer isso tudo aqui seguindo um padrãozinho aí. A gente vai criar uma classe abstrata
Por quê? Para ela não ser instanciável, ok? A gente tira as variáveis instanciáveis e começamos aqui a nossa saga. Vamos colocar aqui como final também, para ninguém poder alterar isso aqui. Aí nós vamos colocar nome do software seguindo o padrão de constantes do Java, que é tudo maiúsculo separado por underline. Vamos chamá-lo de BL Vendas. Vai ser o nome do nosso software. A gente pode colocar aqui também uma static final string versão. Vai receber versão 5.0, que é a versão atualmente. A gente pode também, o que eu falei daquela vez, colocar uma mensagem de bem-vindo aqui, para sempre ser executada quando chamar algum método, quando chamar algum módulo, ou mesmo no início da aplicação. Public static final string bem-vindo. Aí ele recebe aqui bem-vindos ao PL Vendas. Ponto. Como que a gente vai utilizar isso aqui? Vamos criar uma janelinha aqui só. Vamos chamá-la de JFrame, vamos chamá-la de janela. Opa. New JFrame. Vamos setar o título dela. Aí a gente pode usar aqui todas as janelas que a gente vai criar no nosso software. Ela tem os títulos começados por nome do sistema e versão do sistema, por exemplo. Todas as nossas janelas vão ter essas duas informações. Então a gente passa aqui, ó, o nosso sistema. Ponto, aí a gente pode pegar lá. Vamos ver. Vai ser nome do software concatenado com a versão do software. Então a gente chama lá estaticamente a versão do software. Beleza. Está setado o título. Vamos setar o tamanho da janela. Aí, o tamanho da janela também é uma boa colocar aqui, ó, por exemplo, se o sistema tem tamanho padrão de janela, que é 500 por 500, por exemplo. A gente cria aqui no static final dimension, né, que é Java, como é que é o frame, é dimension? Provavelmente é dimension. Vamos colocar aqui tamanho padrão janela. Qual que vai ser o tamanho? Vai ser um novo espero que o frame receba um dimension lá. Vai ser o padrão das minhas janelas é 500 por 400. Aí quando a gente for setar o tamanho dela aqui, por exemplo, janela.setSize, a gente já usa lá o nosso padrão, que é tamanho padrão da janela. Ele já cria pra gente a janela com tamanho padrão. Vamos fazer outra configuração aqui. Vamos mandar ficar visível, né? Janela.setVisible true. Já deve funcionar. Aí a gente já está utilizando nossas variáveis estáticas. Tá aí criado aí, ó. Ele já chama pra gente com o nome, com a versão. E todas as janelas a gente passando essas duas variáveis aqui. Todas as janelas vão ficar padronizadas. Se você quiser trocar, por exemplo, a versão do software, você só vem aqui nessa classe e troca a versão aqui que ele já atualiza em todas as janelas, né? Manutenibilidade 100%. Vamos colocar aqui agora uma mensagenzinha de bem-vindo, que é a que a gente colocou aqui, até escrevi errado. Vamos colocar a mensagem de bem-vindos aqui depois que ele abre a janela, que é JOptionPane .showMessage. Vamos colocar a janela como pai. Aí a mensagem que a gente vai colocar é sistema.bem-vindo. Vamos rodar isso aqui só para ver. Beleza, apareceu lá a nossa janela e ele já manda a mensagem de bem-vindos aqui pra gente. E é isso aí. Lembrando que as variáveis estáticas são acessíveis apenas pela classe, ok? Elas não são acessadas pelo objeto. Com isso dá para fazer várias coisas, configurações, tem o clássico aí, arquivos de strings que a gente usa, uma classe de manipulação de datas, pode ser tudo estático para você não ter que ficar instanciando, certo? Então clica no gostei, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram lá, BLSoft Oficial.
E aguardo vocês na próxima. Tchau.